Oi pessoal, meu nome é Larissa Kimura, eu tenho 31 anos, eu sou licenciada em Artes Visuais pela UEM e especialista em arte terapia. Atualmente eu moro aqui no interior de São Paulo, cidade de Presidente Epitácio, e eu trabalho ministrando aqui oficinas de arte terapia e também de arte e cultura pela assistência social. Minha missão aqui nesse vídeo hoje é falar um pouquinho de um capítulo que eu produzi para o livro de organização do professor João Paulo Balicei. O nome do livro é de Menina ou Menino? Imagens de gêneros, sexualidades e educação. O meu capítulo é intitulado A Generificação endereçada pela plataforma Pornhub na era da farmacopornografia. E aqui tem a segunda parte do título, vou traduzir para vocês de uma forma simples, é um garoto com tesão que transa com a sua madrasta. O tema do meu capítulo abarca pedagogias culturais e pornografia. A gente compreende as pedagogias culturais como processos educativos que se ampliam para além de espaços tradicionais de ensino como a escola. Então, a gente entende que brinquedos, filmes, revistas, jornais e tantos outros artefatos são meios de educar, são locais em que o poder se exerce e ensina alguma coisa para a sociedade. E aí, a pornografia a que eu me refiro é a pornografia tradicional ou mainstream, que é essa pornografia super acessada, que trata de heterocentrismo, de relações heteronormativas, objetifica a mulher, né? E traz outras séries de cenas bizarras e de violência. E aí a pergunta que vai dar delineamento e encaminhamento para o capítulo é como que a pornografia, enquanto artefato cultural, ela define os gêneros, né? Por meio dos seus vídeos de acesso tão crescente. E retomando um pouquinho da fala das manifestações megalomaníacas que a pornografia oferece, eu trago um pouco do Debois em Sociedade do Espetáculo, né? Quando ele diz que a gente, né, a sociedade estaria passando por uma transformação que seria do capital para a imagem. Nós vivemos a contemporaneidade e as mídias e o consumo eles estão atrelados e a gente está o tempo inteiro sendo atravessado por imagens, né? E por que é importante a gente estar atento a essas imagens e a esses artefatos culturais? Para que a gente não se torne um mero receptor ou receptora dessa enxurrada, para que a gente possa compreender que discursos estão por trás dessas imagens e o que eles querem comunicar e como isso pode moldar e afetar a nossa subjetividade. E aí, muito próximo a esse pensamento do Debois, eu trago aqui uma citação do Kellner, que diz assim: os conflitos sociais e políticos estão cada vez mais presentes nas telas das culturas da mídia, que apresentam os espetáculos de casos sensacionalistas de assassinatos, bombardeios terroristas e escândalos sexuais envolvendo celebridades e políticos, bem como a crescente violência da atualidade. A cultura da mídia não aborda apenas os grandes momentos da vida comum, mas proporciona também material ainda mais farto para as fantasias e sonhos, modelando o pensamento, o comportamento e as identidades. Gostaria de falar também um pouco da contradição que parece existir quando a gente fala de sexo e de sexualidade. Se a gente parar para pensar, a educação sexual ela não é tão valorizada, né? E falar sobre esse assunto em espaços públicos parece ter um pouco de moralismo e uma censura que não permite que a gente tenha um debate saudável. E quando a gente coloca isso do lado do acesso crescente e intenso dos sites pornográficos, a gente tem um certo paradoxo aí, né? Então, para a gente conversar sobre sexo, sexualidade e corpo de uma maneira que a gente possa proteger as crianças e os adolescentes, a gente tem impedimentos. Quando a gente fala de pornografia e a gente vê o número, que eu vou até aqui colocar, né, o acesso a essas plataformas,
com discursos que podem ter grande impacto no comportamento, né, das pessoas, é uma outra história, é uma outra situação. Tudo isso fica mais grave ainda quando a gente tem as falas de figuras de autoridade e de poder que também reforçam essa desvalorização e esse sucateamento da educação sexual. A gente tem uma fala do atual presidente e também de uma figura religiosa, um padre, que tratam de uma maneira distorcida e trazem falas, né, produzem falas deprimentes. Na fundamentação teórica, eu me apoiei bastante no Preciado, que fala da era fármaco-pornográfica. Ele conceitua esse período como vindo depois da Segunda Guerra Mundial e é uma terceira fase do capitalismo, segundo ele. E a gente tem alguns marcadores para entender como se iniciou esse período. Então, a primeira faloplastia, a invenção da pílula anticoncepcional, o avanço médico e farmacêutico, a ascensão da prostituição, o gênero como uma ideia desvinculada do sexo biológico e a criação da pornografia, né, principalmente impulsionada pela revista Playboy. E aí a gente também pode falar um pouco de biopolítica. A biopolítica é essa gestão sobre os corpos, também trazida pelo Preciado, e essa gestão ela vem a partir de discursos que colocam que existem formas adequadas quanto à feminilidade e quanto à masculinidade. Então há um processo para homogeneizar a sociedade e para colocar o que deve ser seguido. Por fim, a gente vai para a análise do vídeo. Esse vídeo tem uma narrativa em que um garoto chega de viagem e é recebido, né, buscado pela madrasta, e os dois vão para um hotel para se hospedar. Não tem quarto para que os dois fiquem separados, e aí, ficando no mesmo quarto, a gente passa a ter um investimento pesado dessa figura feminina, dessa madrasta, sobre o enteado. A insistência é tanta e que eles acabam tendo uma relação sexual. A partir daí, a gente pode entender que existem pedagogias culturais diferentes para a figura feminina e para a figura masculina. A figura feminina é uma mulher jovem, bonita, atraente, magra, branca, e ela performa um comportamento extremamente afetuoso, suprindo todas as demandas desse menino, desse enteado. Ela satisfaz esse menino amorosamente e sexualmente. E o garoto no vídeo vai ter a função apenas de decidir se ele aceita ou não os investimentos dessa madrasta. É interessante também perceber que durante todo o vídeo ele chama essa madrasta de mãe, e aí a gente consegue associar essa figura materna como alguém que supre todas as demandas do outro. No caso desse vídeo, todas as demandas afetivas e sexuais. E aí, não surpreendentemente, a gente tem mais uma relação heterocentrada em que a mulher é objetificada e o homem é privilegiado.